Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje eu trago uma pauta que eu já deveria ter trazido aqui para debate há muito tempo no canal, porque ela é muito necessária e ela vai muito além do campo e bola. Uma pauta que fala sobre comportamento de torcedor, mas principalmente de sociedade. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão, é um olhar para nós mesmos em direção ao que a gente pensa, não apenas apontar o dedo para o outro. A gente viu todo o movimento, né, gerado pelo nono episódio de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior em jogos de La Liga, no fim de maio desse ano. No jogo contra o Valência, injúrias raciais foram ouvidas em coro, não por uma, não por 10 pessoas, mas praticamente todo o estádio. O episódio gerou revolta do jogador, da imprensa internacional, dos torcedores, da CBF, que manifestou apoio, criou também uma campanha contra o racismo. Críticas foram feitas à La Liga, aos companheiros do Vinícius Júnior no Real Madrid, ao próprio clube, à sociedade espanhola, que não debate o racismo no país, aos tabloides que discutiram se o Vinícius não provocaria os episódios, sendo assim um culpado pela arquibancada. A gente viu tudo isso. Primeiro que, em hipótese alguma, a gente pode culpar a vítima. Quando alguém é chamado de macaco, né, quando falam da cor da pele, da espessura do cabelo, dos traços faciais que o povo preto tem, do jeito de se vestir, das religiões de matriz africana, não estão sendo só superficiais ao manifestar o seu preconceito pela raça do outro. Estão invalidando quem a pessoa é na sociedade. Estão tratando o povo preto como inferior por sermos quem somos. Estão ignorando décadas e décadas de escravidão, que ainda tem seus resquícios espalhados na sociedade, de quem ainda olha para nós de cima para baixo, como se a gente valesse menos como pessoas. E não adianta só você não cometer injúrias, não adianta só você não ser racista, não adianta só você não rir de uma piada racista. Se você vê o racismo acontecendo, sempre faça a sua parte para que ele não aconteça mais. Se você estiver no estádio, ver um grupo começar uma manifestação racista, não adianta você só se calar e não fazer. Corrija quem está fazendo, repreenda, saia de perto, denuncie principalmente. Lutar contra o racismo é isso. Não é só post, hashtag, fazer campanha, nota de repúdio. Lutar contra o racismo é muito mais do que ter amigos pretos, namorar uma pessoa preta, consumir a cultura preta. Faça a sua parte para que o racismo não aconteça mais. Beleza? Mas até que o antirracismo ela é uma pauta muito mais abraçada no futebol de um modo geral do que pelo menos outros dois preconceitos muito comuns e muito menos combatidos, né, na nossa comunidade, né, futebolística. O machismo a gente vê todos os dias, de várias formas. É árbitra ou assistente sendo xingada, é a rejeição que muita gente tem a profissionais da imprensa, principalmente narradora e comentaristas. São repórteres e apresentadoras que são sexualizadas, assediadas, que têm sua competência posta em dúvida por serem muitas vezes mulheres bonitas. Muita gente já reproduziu a fala de que elas só estão onde estão por causa da aparência, ou porque tiveram que se deitar com alguém nos bastidores. São torcedoras que são objetificadas, né, também assediadas no estádio, enxergadas como pedaços de carne na arquibancada, que às vezes não podem nem ir ao estádio com determinada roupa ou desacompanhadas de outros homens, senão elas vão ser abordadas pelos tarados. Não tem outra palavra, tá? É, toda mulher que se envolve também com o jogador é taxada de Maria Chuteira, só quer o dinheiro dos caras. Eu não vejo a metade da comoção que se faz contra o racismo para defender a causa das mulheres no futebol. E eu nem entrei na pauta futebol feminino, tá? Que muitas vezes é ridicularizado, até injustamente, né, por quem não consome, não gosta, tenta justificar dizendo que o futebol feminino não tem nível, que é um lixo, que é um esporte subdesenvolvido, que não tem qualidade, como se todo jogo de futebol masculino fosse o melhor, tivesse grandes jogadas, não tivesse falhas. Todo jogo de futebol masculino é bom, né? Na opinião desses idiotas. Também não tem outra palavra para defender. A verdade é que a gente cresceu vendo futebol jogado, narrado, comentado, torcido, consumido pelos homens, pelo universo masculino. E muita gente se incomoda com a ideia de que o futebol não é propriedade só do homem.
As mulheres gostam de futebol, assistem, torcem, comentam, narram, reportam, apresentam, apitam e jogam futebol. Elas merecem tanto respeito quanto qualquer homem, merecem tanto admiração, também quando fazem um bom trabalho. Elas não merecem questionamentos, não merecem dedos apontados, né, sobre o que elas fizeram, né, o que elas fizeram para estar ali. Elas não merecem diminuição quanto à qualidade do seu trabalho, não merecem comparações com o que os homens fazem nos universos que lhe competem. Elas não merecem ponderações com vírgulas e reticências pontuando coisas que invalidem a existência e a permanência da mulher no mundo do futebol. Isso nem precisa partir só dos homens. Tá? Minha avó, por exemplo, né, que cresceu numa sociedade machista, ela é estranha quando ela vê uma árbitra apitando jogo de futebol masculino. Ela que adora futebol, minha avó adora futebol. Eu adoro assistir futebol com a minha avó, inclusive. Mas ela tem essa mente fechada ainda. Ela diz, não tinha homem pra apitar esse jogo não, ele tá lá tirando a vaga dos homens. Essa mulher tá aí tirando a vaga dos homens, apitando o jogo de homem. É uma coisa tão enraizada que foge do que a gente está acostumado, que a tendência é sempre achar que a ocupação do espaço delas é uma invasão de um espaço que a gente se acostumou a achar que são deles. Eu não vejo nenhum questionamento, por exemplo, sobre árbitros homens, técnicos homens, profissionais da imprensa homens trabalharem com futebol feminino. Os questionamentos nesse caso são sobre as mulheres que estão jogando o esporte que é dos homens. Por que a mobilização contra todos esses preconceitos contra a mulher no esporte, no futebol sobretudo, não tem nem a metade da comoção que a gente tem para combater o racismo? Mesmo que o racismo ainda não tem também a metade da luta que ele deveria ter para deixar de existir. Isso é uma coisa também para se pensar. E o preconceito no futebol, que tem menos gente lutando ainda contra, é disparada a homofobia. A gente até cobra que os jogadores sejam mais viris em campo, né? Que eles não somente sejam homens, mas que eles mostrem que são homens, né? Do que os adversários. O meu é maior do que o seu. A ofensa de bicha, de viado, ela é normalizada nas arquibancadas. Há muito pouca punição para a homofobia no futebol. Há muito pouca campanha contra a homofobia no futebol. Muita gente justifica o preconceito contra homossexuais com razões religiosas até. Que aqui é só uma desculpa para disfarçar, né, o crime de ódio que é aí contra a existência de alguém que tem uma orientação sexual que diz respeito somente a ele. Se você não é homossexual por gostar muito do sexo oposto, apenas não se relacione com pessoas do mesmo sexo. Simples assim. Você não precisa demonizar a escolha do outro, repudiar, ir contra a escolha do próximo. Você não precisa querer a morte do próximo. Você não precisa querer ofender o próximo por algo que não te atinge. Não atinge o que você acredita, o que você não quer para você. Porque as pessoas se incomodam tanto com a preferência sexual do outro. Por que, que um homem ama outro homem, ou uma mulher ama outra mulher, é tão ofensivo? Por que usar esse fato como xingamento é tão divertido? Por que, que os gays e as lésbicas são tratados como algo inferior aos héteros? Porque quando estamos em mês de campanha contra a homofobia, tem jogador que acha ofensivo fazer parte do manifesto. É capitão que não quer usar uma faixa com as cores do arco-íris. É jogador que não posa atrás de uma faixa ou se recusa a usar uma camisa que faça relação à campanha contra a homofobia. A FIFA na última Copa do Mundo, a UEFA na última Euro, até censuraram manifestações contra a homofobia que partiram de algumas seleções. Muitos pais também acham um absurdo, né, que se ensine nas escolas que o preconceito não deve ser disseminado, né, sobre o argumento de que estão estimulando seus filhos a serem homossexuais. O que estão ensinando é que seus filhos não sejam preconceituosos. Coisa que você pode estar fazendo dentro da sua casa ao reproduzir falas homofóbicas e machistas. Ou até ameaçar seus filhos, né, caso eles não queiram seguir por esse lado quando eles se tornarem adultos. É muito fácil dizer que não é preconceituoso, é muito fácil postar uma hashtag, compartilhar um post bonito a favor dos pretos, das mulheres e dos homossexuais. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca reproduzi uma fala machista ou preconceituosa, como todo mundo já fez, mas o importante é reconhecer os erros, aprender com eles, não repeti-los. Mais do que isso, ajudar para que eles não sejam repetidos. Eu estou tentando fazer a minha parte aqui com esse vídeo, gerando debate, a discussão,
falando para um número de pessoas que quiser ver o que eu tenho a dizer sobre o assunto, que precisamos evoluir muito como pessoas, que precisamos olhar com mais empatia para o próximo, precisamos olhar mais no espelho, principalmente, reconhecer nossos erros, não cometê-los mais, para que sejamos seres humanos mais respeitosos, né, com os que estão na sua volta. Lutar contra o racismo não é fácil, mas para boa parte das pessoas é muito mais cômodo do que lutar por outras minorias sociais, contra outros preconceitos. Se você não é mulher, você pode até achar que toda mulher que repete as pautas feministas está querendo só lacrar, elas estão pedindo socorro. Elas estão lutando pelos direitos delas de existirem e serem livres, também dentro do futebol. Você pode até achar que eu tô querendo só lacrar aqui. Alguns vão ver até cunho político, né, nessa minha fala, querendo me associar a partido X ou Y. Os mais extremos podem até se desinscrever no canal, se não forem inscritos pode não querer se inscrever ouvindo eu falando tudo isso, mas sinceramente, se você tem esse tipo de pensamento, eu nem te quero por aqui mesmo, te quero bem longe do Pautas e Táticas, beleza? Porque eu não tenho preconceito nem só contra racistas, nem só contra homofóbicos ou nem só contra machistas. Eu odeio todos vocês do mesmo jeito. E se eu posso usar esse espaço para fazer a minha parte nessa luta, eu vou. Não importa o que você pense ou faça a partir daqui. O mundo é de todos e o futebol também tem que ser. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.